noite, pessoal. Eu fui informado pelo Dr. Spinelli que eu não viria dar uma aula. Fui informado que eu viria discutir eletrocardiograma, porque a gente já sabe eletrocardiograma. Fiquei muito tranquilo com relação a isso, né? Porque facilita bastante. Mas na verdade é o que? Vamos dizer, alguma coisa de uns assuntos que você vai ter de uma forma bem mais prática, né? Analisando basicamente os traçados eletrocardiográficos. Vou desligar só essa luz aqui. Temos aí dois traçados eletrocardiográficos. São dois pacientes meus. É um homem e uma mulher. Para vocês dizerem qual é o eletro do homem e qual é o da mulher. Na verdade, o eletro não se presta para isso. E eu acho que só isso é insuficiente para que a gente dissesse esse é o homem e a mulher. Mas eu coloquei isso aqui quase assim, só como um estímulo para a gente raciocinar mais. Mas agora eu dou outro dado, que aí já dá para identificar. A mulher está gestante com 32 semanas. Agora sim. Então é um eletro de um homem, um eletro de uma gestante de 32 semanas. Para identificar. Só dizer homem e mulher, não. Bom, eletro também vai caber gestação, história. Acho que vale a pena a gente analisar isso. Bom, a gente vai voltar a isso aí. Na verdade, esses dois elétrons, eu coloquei aí para a gente analisar eixo elétrico. E na análise do eixo elétrico eu posso chegar naquela conclusão. E qual dos elétrons é da gestante, qual dos elétrons é de uma outra pessoa não gestante. E por acaso que é bom. Tá? Então isso aqui vocês conhecem muito bem, esse sistema hexaxial de Bailey. E é analisando esse sistema de eixos que eu vou chegar a essa conclusão. Então aqui está um dos elétrons, um daqueles dois elétrons que eu mostrei. Então a gente vai calcular o eixo elétrico desse eletrocardiograma. Então aqui está colocado o sistema de 6 eixos, o hexaxial. Eu já disse que era gestante. Bom, mas esse é da gestante, por que aqui é gestante? Porque eu analiso, quando eu vou identificar eixo, as derivações do plano frontal. D1, D2, D3, ADL e ADL. Bom, se eu tenho D1 com QRS predominantemente positivo, significa que eu já excluí o primeiro e o segundo quadrantes. O coração não está despolarizando para esses dois quadrantes. Está para um desses dois, só por essa informação aqui que eu vejo em D1. Tá? Aí eu vejo como D1 e AVF são perpendiculares, então eu analiso AVF. AVF predomina a negatividade. Como AVF é positivo aqui, é negativo aqui, eu excluí o terceiro quadrante. Ou seja, eu tenho o eixo elétrico despolarizando para esse quadrante aqui. Tá? Ou seja, eu tenho um coração bastante, com a despolarização bastante horizontalizada. Esse é por isso que ela é gestante. Tá? Porque a subida do útero também fez subir o elétron e fez com que a ponta do ventrículo saísse da posição habitual dela não gestante e viesse para a posição mais horizontalizada. Então, por isso que eu sei que se trata de um elétron de uma gestante, porque na minha paciente estava gestante quando a gente fez esse elétron. Se eu não tivesse essa formação, eu iria dizer assim, é um eixo horizontalizado. Pode ser de um breve líneo. Um
também. Então, por acaso, a questão que o eixo elétrico e gestante gravilíneo são parecidos em termos de orientação espacial. Então, o segundo elétrico que nós vimos é esse aqui, que não é, eu não vou pensar no elétrico desse aqui, que é de uma gestante. Tá? Por quê? Porque eu vejo aqui, D1 está com predomínio de positividade, ou seja, está nessa região aqui. A VF está bastante positiva, está nessa região. E aqui é a parte positiva da VF. Como ele está muito mais positivo em AVF do que negativo, do que positivo em D1, então essa despolarização está muito mais próxima de AVF. Eu não iria pensar nesse elétron, que seja de um brevilíneo ou que seja de uma gestante, esse elétron tem um fascínio longilíneo, 1,96 m, ele tem um coração bem pendente, basicamente chama de engodo. Bom, eixo elétrico tem essa, uma das finalidades é essa, e vai nos ajudar também para que a gente pense em patologias. Então, se eu tenho um elétrico desse aqui, eu não vou pensar que seja um indivíduo que tenha, independente agora de biotipo, eu não vou pensar que esse elétrico seja de um indivíduo que tenha sobrecarga ou crescimento de câmaras isquémicas. Se ele não é um prevenível, eu vou pensar em sobrecarga de câmaras direitas, porque puxa o eixo lá. Esse aqui é um outro elétron. Também para calcular eixo. Então aqui eu vejo D1 positivo, está aqui entre terceiro e quarto quadrante. AVF positivo, com AVF positivo aqui, está aqui em terceiro quadrante. Exatamente o que ponto ele está? Não exatamente, mas mais ou menos em que ponto ele está. Então, quando vou fazer a análise do eixo elétrico ventricular, no caso, eu vou procurar ver qual das derivações do plano frontal tem maior amplitude. Porque onde existe a maior amplitude é exatamente próximo dela, ou sobre aquela derivação, onde se encontra o vetor de despolarização. A resultante dos vetores de despolarização. Então, a amplitude maior, eu tenho aqui em D1. Então, se ele está se a amplitude maior em D1, ele deve estar bem aqui, sobre a derivação D1, sobre a parte positiva de D1. Agora, se realmente ele estiver exatamente sobre D1, como D1 fica perpendicular à AVF, eu vou encontrar em AVF um QRS com a característica de isofasismo, ou seja, positividade e negatividade iguais. Né? Então, está mais positivo. Agora, eu tenho alguma outra derivação onde ele está mais isofásico, tendendo a isofásico? Se eu pegar D3, parece isofásico. Se estivesse isofásico em D3, que é essa derivação, ele estaria exatamente sobre a derivação que é perpendicular a D3, que é a VR. Então, se isso for verdade, a amplitude maior será em AVR. Como é que é a VR? Tem uma deflexão importante, mas é inferior a D1. Então, D1 é aqui, a VR é aqui. Então, ela está entre D1 e a VR. Ela está mais próxima de D1 ou mais próxima de AVR. Se ela estivesse no meio, entre D1 e AVR, estaria com as deflexões iguais nas duas derivações. Se estivesse exatamente no meio. Então, ela, veja, aqui é a VR, aqui está mostrando, aqui é positivo e aqui é negativo. Então, se ele estivesse no meio, eu teria uma deflexão positiva igual a uma deflexão negativa em AVR. AVR
como a gente disse há pouco, é mais, um pouquinho menor do que D1. Então ele não está exatamente no meio, ele está mais próximo de D1. Se eu estivesse no meio, eu iria dizer que ele estava a mais 15 graus. Porque entre D1 é 0, a VR é 30, mais 30. Se eu disser menos, é mais 15 graus, eu estou assumindo que ele está no meio. Mas como eu vejo que ele está mais positivo em D1 do que negativo em AVR, ele está mais para D1. Então, eu digo que ele está a mais 10 graus. Essa é a orientação espacial do QRS, do SAQRS, nesse eletrocardiograma. Quando eu digo 10, eu não estou querendo dizer 10. Pode ser 9 ou 11, por aí. E nem vai ter interferência, não vai modificar nada, se eu disser 10 e for 15 ou se for 20. Porque a gente tem uma amplitude de variação de QRS muito grande. QRS normal, a orientação vem de menos 30 a mais 120. Então, por 5, 10 graus que eu tenho de diferença, não vai modificar nada em termos de orientação do orientador. Agora, quando eu digo mais 10, eu não quis dizer só isso, que ele está mais próximo de um do que está de outro. Ok? Quando vocês discordarem, vocês falam, sabe? Bom, essa mais ou menos a orientação. O vetor resultante de despolarização dele. Esse outro elétron, vamos também encontrar o eixo dele. Mesma coisa, eu começo com D1, é positivo, então eu excluí 2 quadrantes. Porque a única chance que eu tenho de D1 ser positivo é se tiver aqui no terceiro ou no quarto quadrante. Então não está nesses 2 quadrantes, está nesse. Aí eu venho para a AVF. Como é que é a AVF? Positivo. Então eu já excluí o quarto quadrante, porque se ele estiver aqui, ele estaria negativo em AVF. Então está nesse quadrante. Agora, em que posição? Aí veja, está nesse quadrante, mas ele tem uma amplitude maior em AVF do que tem em D1. Então esse eixo está mais para dentro. Tem alguma onde é a maior deflexão? D2, né? D2? D3 um pouquinho menor. D2. Se ele estiver exatamente sobre D2, ou seja, se ele estiver exatamente a mais 60 graus, eu vou encontrar que ele está isbifásico em AVL, que é a derivation na qual D2 é perpendicular. Como é que está em AVL? Está isbifásico? Não, mas está esboçando o isobifasismo. Está com predomínio de negatividade. Então veja, se ele estiver exatamente em mais 60 graus, ele estaria isbifásico em AVL. Não está isbifásico. Estaria com predomínio de negatividade. Para onde é que ele vai tender? Para cá. Está aqui AVL. Aqui a parte positiva, aqui a parte negativa. Essa negatividade aqui não é dúvida, a polaridade é do grau. Então veja, se estivesse aqui, estaria isbifásico aqui. Não está exatamente aqui, porque não está isbifásico. Quase isbifásico. Mais negativo do que positivo. Então, um pouquinho para esse lado aqui, para pegar o lado negativo. Porque se ele pender um pouco para cá, ele projetar aqui para a extremidade negativa. Então, aqui são 60 graus. Aqui 90. Será que está no meio? Ou está mais para cá? Será que está entre AVF e D2? Se estiver entre AVF e D2, ele vai estar com profundidade, com amplitude igual nas duas derivações. Então veja, D2 é a maior amplitude. AVF é igual? Parece um pouco menor. Então, onde é que está esse vetor? Está entre D2 e AVF, mais próximo de D2. Se estivesse no meio, eu diria 75 graus. Mas só seria 75 graus se fosse igual em D2 e AVF. Como não é, está mais
tem maior amplitude em D2 do que em AVF, então eu ponho ele para cá e eu digo que está a 70 graus. Também não estou querendo dizer exatamente 70. Eu estou com isso dizendo que não está em 75. Ok? Tudo bem? Na análise do eletrocardiograma, a gente vê cada um dos eventos do eletrocardiograma. A gente analisa a onda P, tanto em amplitude quanto em duração. A gente analisa o segmento PR e o intervalo que engloba onda P e segmento PR. Analisa duração e analisa desnível. Lembrar que isso aqui é um gráfico. Aqui, nesse eixo, eu tenho voltagem. Nesse aqui, eu tenho tempo. Então, o que ele mostra é voltagem sobre. Então, eu analiso P, a duração, a amplitude, eu analiso o nível do PR, eu analiso a duração do PR. Normalmente, a gente nem analisa só o segmento, a gente sempre analisa o intervalo, que é a onda P junto com o segmento PR. Analisamos o QRS, a forma, a amplitude e a duração. Okay? Analisamos o segmento ST, analisamos a onda T. Aqui também, normalmente, a gente não analisa só o segmento ST, até porque nem é tão fácil da gente identificar exatamente onde termina o segmento ST e onde começa a onda T. Nós analisamos normalmente o QT, que engloba todo o QRS, o ST e o número. E quando existe onda lua, a gente analisa também. E nem sempre a gente encontra a onda lua. Bom, então, nós temos uma série de variações de normalidade de DRS e de eletro dentro da condição normal. Por quê? Um eixo que esteja de menos 30 a mais 120 pode ser normal. Então, cada uma dessas variações aqui eu vou ter formas diferentes de registro de ondas que são normais. A gente costuma dizer que é muito mais fácil analisar um eletro anormal do que um eletro normal. Porque tem muitas variações dentro da normalidade. Com o biotipo, com a gestação, com a posição. Então, não tem aquele padrão, esse normal é esse. Diversos normais. E diversos normais. Bom, esse eletro aqui, então a gente pega o eletro e você vai analisar a onda P nas diversas elevações. Você analisa o QR, o QRS em amplitude, em forma, o ST, a onda P. Depois vai se repetir. Então lembrar que eu tenho para a onda P uma duração de mais ou menos 100 milissegundos, até 100 milissegundos, 80 milissegundos. Eu tenho uma duração do intervalo PR, que vai de 120 a 200 milissegundos, 0,12 a 0,20 por segundo. Eu tenho a amplitude da onda P, que o normal é até, no máximo, 2,5, em torno de 2 milivolts por minuto. QRS, a gente não analisa a amplitude dele isoladamente em uma derivação, a gente analisa, tem alguns índices que a gente vê, junta mais de QRS de uma ou outra derivação, tem diversos índices, como o índice de Cornell, o índice de Sokolov, para a gente ver essas análises. Depois eu vejo o segmento ST, que é muitíssimo importante, muito importante, nos casos de isquemia miocárdica, tanto na posição aguda, pressionada, mas também nas condições crônicas. Então, o nível que eles se encontram nos traz informações importantes. Nós vamos dizer em eletros mais à frente, sobre patologias,
E analisamos a onda T também em amplitude e em forma. Então, a morfologia, a amplitude, a duração. Duração a gente também não analisa só a onda T. A gente faz o QT. E, na verdade, o QT a gente faz o QTC, que é o QT corrigido para a frequência cativa. Porque quando a frequência aumenta, o QT encurta. Então, nós temos diferentes valores de normalidade para o QT. O QT corrigido, em média, fica na faixa de 400 milissegundos. Para homem, para mulher, chegando até 440 milissegundos. 0,40 ou 0,40. Bom, eu vejo em uma derivação envolvendo nas outras. Então, se eu encontro todos esses eventos dentro dos padrões normais, se inclusive o eixo elétrico, a gente analisa também, então eu digo que o elétrico é normal. O elétrico tem padrão. Lembrando que o elétrico normal não quer dizer ausência de alguma cardiopatias. Existem cardiopatias que não alteram o elétron, até só modifica um pouco, mas modifica dentro daquela faixa de normalidade. Muitas vezes a gente não tem critérios para dizer que o elétron é anormal. Quando a gente sabe da patologia, a gente diz, realmente isso aqui. Assim. Se, por exemplo, eu pego, tem sinais que podem me sugerir a alteração. Eu pego um elétron que o indivíduo tem um SAQRS, um eixo elétrico, a mais de 90. Está dentro do normal, o eixo elétrico. Ele está normal, esse eixo elétrico. Mas aí depois eu digo, não, mas ele é brevilíneo. Brevilíneo com eixo elétrico, mas não tem. Esperar um metro de zero. Porque esse indivíduo brevilíneo tem hipertensão pulmonar. Então, puxa o eixo. Então, essas informações vão ser importantes dentro do contexto todo de avaliação do paciente. Então, não vamos querer pegar assim eletrocardiograma, e sem olhar para o paciente dizer que o eletrocardiograma é um exame, esquecemos disso. Lembrar da semiologia. Vamos observar. Bom, e esse eletro aqui? Mas eu disse que nem ia falar, né? Já falei. D1, D2, D3, VL, VF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Aqui é uma derivação mais longa só para a gente analisar sobre a arritmia. Esse eletro, concordo que ele é normal? Ou alguém vê alguma normalidade nesse eletro? É de um paciente meu também esse eletro. Esse paciente, ele é hipertenso. Hipertenso e o padrão do elétron como um todo, por exemplo, se ele é hipertenso, ele sobrecarrega câmaras esquerdas, então ele deve desviar eixo para a esquerda. Então ele tem D1 bem positivo e a VF positivo, mas bem menos, ou seja, ele está mais um pouco horizontalizado. Esse é um critério que a gente encontra no paciente hipertenso. Mas tem outro critério que é muito importante de ser valorizado, que às vezes a gente esquece. É analisando V1, só a análise de V1. O que vocês veem em V1? Alguém viu? Onda P negativa em V1. Sinal precoce de crescimento atrial esquerdo, consequência de hipertensão arterial. Ele nem é tão severamente hipertenso, se a gente olhar aqui as derivações mais esquerdas, que a gente vai ver mais à frente mais sobre isso. Mas ele tem um crescimento atrial esquerdo. O crescimento atrial esquerdo exatamente por conta
da diminuição de complacência do ventrículo esquerdo. Então o lado esquerdo vai tendo que, ao se contrair, fazer mais força, ele vai dilatar. E essa dilatação é um dos sinais importantes, que aqui é discreto, na verdade não é tão importante, mas onda P é negativa e V1, quando ela normalmente é positiva. No eletrocardiograma normal, a onda P é positiva em V1, que é a despolarização no sentido interior. Então, isso aqui é um sinal precoce, que deve ser analisado, deve ser valorizado. Então ele tem crescimento atrial esquerdo. E esse outro paciente aqui, vamos olhar V1 dele. V1 tem uma fase positiva, mas tem uma fase negativa que é maior do que a fase positiva. Esse aqui é o critério mais importante de definição de crescimento atrial esquerdo. E quando, e aqui eu digo mais com segurança que existe crescimento atrial esquerdo, eu analiso V1, mas eu analiso também D2. Em D2, eu tenho uma onda P bífida, uma onda P com corcova de camelo. Vendo aqui? Então, quando eu tenho D2 bífido, ou a gente chama bimodal, eu tenho D2 bimodal, e V1 com negatividade, ou fase negativa maior do que a fase positiva, critério de crescimento atrial esquerdo. Então, esse aqui é o caso de crescimento atrial esquerdo. Mas eu disse que a gente analisa tudo, né, no eletrocardiograma, CDP, QRS, PRS, D, não? Vamos analisar aqui. Tem alguma coisa mais que vocês veem aqui? Pode ser aqui em V1 também. Vocês não estão achando que essa onda P está muito distante do QRS? A duração normal do intervalo PR, ou seja, onda P e segmento PR, vai de 0,12, 3 quadradinhos, a 0,20, 5 quadradinhos. Eu tenho aqui, ó, já tenho 5 quadradinhos aqui, e tenho mais uns 3 aqui. Eu tenho 8, ou seja, eu tenho uma duração de 241 segundos, 0,4 segundos. Então, além do crescimento atrial esquerdo, eu tenho um bloqueio atrioventricular. Crescimento atrial esquerdo, mais BA ventricular. Crescimento, vocês vão ver muito sobrecarga atrial. Então, mas, segundo alguns eletrocardiografistas, a gente não deve dizer sobrecarga atrial. A gente diz sobrecarga ventricular. Mas a atrial não fala sobrecarga, porque nós na verdade, temos uma das características da musculatura, não hipertrofia da musculatura, nós temos tendência. Temos crescimento. Então, parece, eu concordo, ao invés de falar sobre carga atrial, a gente fala de crescimento atrial. Parece ser mais preciso, mais correto. Então, eu tenho o crescimento atrial e eu tenho o bloqueio atrioventricular, que é primeiro. Essa característica bimodal, da onda P bífida, é porque quando a gente analisa a onda P, a gente está analisando isso aqui. Mas a onda P tem um componente atrial direito. Quando eu tenho crescimento atrial esquerdo, eu vou ter aumento da duração no final da onda P. Então eu vou alargar a onda P. Aí eu vou deixar o pico do direito e o pico do esquerdo separados. Eles estavam antes juntos. Por isso eu vou ter lá um D2, essa onda P bimodal. Então aqui mostrando a parte atrial direita, a parte atrial esquerda. Quando cresce o lado esquerdo, alarga e eu vou ter uma coisa diferente do que ocorre com aquilo de hipertrofia atrial direita. Não existe crescimento. Então, quando se trata de crescimento atrial direito, eu não aumento a duração,
eu aumento a amplitude, porque o começo ela cresce, mas e vai terminar mais tarde, mas como ainda tem a parte atrial esquerda acontecendo, ela acontece dentro de todo esse período, vamos alarga a onda T. Então o crescimento atrial esquerdo vai alargar a onda T, o crescimento atrial direito vai elevar a onda T. Então eu analiso no crescimento atrial direito a amplitude. Quando eu tenho uma amplitude superior a 2,5 mV, que é o limite da normalidade, eu tenho um crescimento atrial direito, é o que a gente vê nesse elétron aqui, que não está bom, esse não é um paciente meu, isso aqui é elétron tirado aí da literatura. Então a onda T tem uma amplitude que é maior do que 2,5 quadradinhos. Isso aqui caracteriza o crescimento atrial direito. Então a onda P tem uma duração normal e a amplitude é maior. A onda P de forma aguda e auriculada. Então esses são critérios para definir o crescimento atrial direito. Posso ter os dois átrios crescidos, né? Aí eu vou encontrar o quê? Em V1, o índice de Macruz, que é exatamente essa duração da negatividade maior que a positividade. Então, em V1 eu tenho o critério de crescimento atrial esquerdo, e em D2 eu tenho o critério de crescimento atrial direito. Então, eu tenho aqui o crescimento biatrial, os dois átrios. E esse elétron? Esse é paciente meu. Pega o elétron e lembra, vai alcançar P, QRS, T. Estava ali fora, esse Fidel estava falando para alguém de despolarização de ventrículo e repolarização. Essas ondas têm a mesma polaridade, ou seja, quando um é positivo, o outro é negativo, o outro não. Isso é quando a gente analisa entre as coisas que a gente analisa, é exatamente isso. Então veja aqui, QRS positivo, onda T negativa em diversos momentos. Eu tenho uma alteração, isso não é um elétron normal. Então, só isso já me mostra que não é normal. Além disso, eu vejo que a amplitude do QRS é uma amplitude maior, em V5, em V6. Tem ideia do que a gente está vendo aí? Vamos ver o eixo elétrico desse paciente. Eu tenho QRS positivo em D1 e eu tenho negativo em D. Então, se ele está positivo em D1, ele está naqueles quadrantes da direita, terceiro e quarto. Se ele está negativo em AVF, ele está para cima, porque para baixo é negativo. Ou seja, essa despolarização está no quarto quadrante. A proporção está nesse sentido, despolarizando para cá, para cima. O que é que pode fazer isso? Qualquer patologia que provoque sobrecarga ventricular externa. Exemplo dele, essa e não é só esse o critério, o eixo é um dos critérios, porque desvia o eixo, a despolarização para a esquerda. Mas eu tenho também o aumento da amplitude das ondas R, das derivações esquerdas, cordas esquerdas que analisam mais ventrículo esquerdo. E eu tenho profundidade dos S nas derivações direitas, pelo ventrículo principalmente. E aqui, para que eu analise isso, eu falei que a gente analisa a amplitude de QRS, mas a gente não analisa só na derivação. Então, no caso de um dos índices mais
utilizados, embora criticados também, é a gente analisar, somar o S de V1 com o R de V5 ou V6. Se esse valor for superior a 35 milímetros ou milivolts, é sinal de sobrecarga elétrica. Esse é chamado índice de Sokolov-Lyman. O que mais? Bom, e temos aqui esse padrão de onda T negativo, principalmente nas derivações esquerdas. Isso aqui, com o ST infradesnivelado e a onda T negativa, isso aqui é um padrão de sofrimento, de isquemia miocárdica. Não obstrutiva, mas carga de plasma. Isso é chamado padrão estranho, que dá essa conformidade. Então a gente tem uma série de critérios aqui para dizer que existe sobrecarga ventricular esquerda. Eu tenho V1 e V2, morfologia de S bem profundo. Eu tenho V5 e V6 com R bastante amplo. Eu tenho índice de Sokolov que ultrapassa 35 milímetros. Posso fazer o índice de Cornell, que é pegar o R de AVL mais o S de V3. Então é o R de AVL e o R de AVL. O R de AVL bastante amplo, com o S de V3 bastante profundo. Isso vai dar mais do que 28 milímetros. Então é um critério de sobrecarga ventricular esquerda. Além disso, deflexão intrínsecoide que seja maior do que 8 milissegundos. Deflexão intrínsecoide é o tempo do início do QRS até o pico da onda R. É a fase de ativação. Ele fica alargado, pouco alargado só, quando estamos diante de uma sobrecarga ventricular. E esse padrão chamado strain, que é exatamente o ST deprimido aqui em V5 e V6, infradesnivelado, com a onda T negativa. E aqui? Vamos ver o eixo, uma coisa assim do eixo, porque o eixo já nos orienta, pelo menos para onde é que está despolarizado. Qual é D1 negativo? Que possibilidades eu tenho de D1 negativo? É o vetor despolarizado para o quadrante 1 ou 2. Então, não está para o lado direito, está para o lado esquerdo. Bom, aí como é que é a VF? Bem positivo. Para a VF ser bem positivo, ele está abaixo, ele está no segundo quadrante. Ou seja, ele está entre mais 90 e mais ou menos 180. Então o coração está para esse lado aqui. Será que ele é hipertenso? Só se for pulmonar. Hipertenso pulmonar. No caso de hipertensão pulmonar, que me dá sobrecarga ventricular direita. Olha o padrão de V1. V1, o normal de V1 é um R pequeno e um S profundo. Aqui você tem R puro em V1. Exatamente porque como o ventrículo direito ele é anteriorizado e ele está sobrecarregado, ele direciona toda a despolarização. Você tem um padrão strain também, dessas derivações, com ST infra e negativo. Então, aqui é o caso de sobrecarga ventricular direita. Bom, aqui nós temos uma derivação, é um CD2. E o que é que essa derivação mostra para a gente? QRS, T, P, QRS. Aqui mostra não os milímetros, mas mostra os meios centímetros. Né? Então, veja que isso aqui dá 0,20 por segundo, ou seja, 20 milissegundos.
isso aqui é o limite máximo do intervalo PR. É o limite máximo da onda de duração para a onda P e para o segmento PR. Mas veja onde está a onda P, o segmento PR, para ver o que é esse. Então aqui eu tenho 5, aqui eu tenho mais 2, aqui eu tenho mais 1. 5, 7, 8. 8 vezes 4, 32, 320 milissegundos. Mostrei isso no elétron anterior, que tinha crescimento do material esquerdo, que tinha também bloqueio ácido ventricular. Então esse aqui é um padrão típico. A onda P não é tão distante assim do QRS, ela é da mais perto. Ela pega 3 quadradinhos pequenininhos. Para a onda P e para o segmento PR é normal, é o mínimo normal. Aqui eu tenho 8, eu 5 a mais. Eu tenho um bloqueio atrioventricular cerebral. Então eu tenho que, no eletrocardiograma, analisar a morfologia, tem que analisar a duração de cada evento. E é importante eu ver se essa onda P está muito distante ou se está muito próxima. Quando ela está muito distante, é um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, não é aí. Quando ela está muito próxima, vocês vão ver aí o Dr. Spinelli, numa aula que ele vai dar aí, de síndromes de pré-excitação. Entre elas, um síndrome bem conhecido chamado síndrome de Wolff-Parkinson e White, que é exatamente quando o PR é muito ativo. Então, são situações opostas. Então, aqui trata-se de um bloqueio atrioventricular do primeiro grau. Aí, além de uma derivação só, eu estou vendo uma derivação só também, porque a finalidade aqui, quando a gente não mostra o elétrico todo, normalmente a gente está querendo ver alguma coisa que compromete ritmo. Às vezes, não só isso, mas aqui um outro padrão. Então veja, uma onda P, outra onda P, QRST, P, QRST, P, QRST, P, P, QRST. Sabe o que é isso? É também bloqueio atrioventricular. Significa que essa onda e essa daqui, elas aconteceram e não foram capazes de se propagar, gerando um estímulo ventricular. Então, houve um bloqueio entre átrio, de atividade elétrica entre átrio e ventricular. Aquele que eu mostrei é um bloqueio, mas que vai se arrastando, mas vai. Por isso é chamado de primeiro grau. Esse aqui é chamado de segundo grau. É um bloqueio atrioventricular de segundo grau. Mas o bloqueio atrioventricular de segundo grau tem mais de um tipo de segundo grau. Esse aqui é um tipo bem interessante, relativamente comum, não é considerado grave. Tá? Mas eu não tenho que olhar só que está faltando um QRS para essa onda P e para essa. Isso me disse que é um bloqueio atrioventricular de segundo grau. Mas eu disse que existem diferentes tipos de bloqueio atrioventriculares de segundo grau. E esse aqui é um tipo, a gente não tem que olhar a duração de cada evento. Então veja, aqui tem uma onda P, aqui tem segmento PR e QRS. Aqui de novo, aqui de novo. Vocês observam que esse segmento PR, ele aumenta daqui para cá e para cá. Quer dizer, é como se houvesse um bloqueio atrioventricular no primeiro grau, que vai crescendo, até que cresceu tanto que não passou por ventricular. Até que tem uma onda P bloqueada. Isso é chamado bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOBS 1, ou chamado bloqueio atrioventricular de segundo grau de Wenckebach. Ou chamado muitas vezes período de Wenckebach, porque aqui tinha uma onda P bloqueada. Para trás deve ter acontecido isso aqui, até que bloqueou. Aí aqui aconteceu isso, bloqueou. Aqui já está igual a esse, vai acontecer de novo para frente. Ou seja, isso é periódico, que vai acontecendo ciclos, que é variável do número de complexos de onda P para complexos QRS. Então eu tenho bloqueios mais avançados, que são mais rápidos, tem menos QRS para ter uma onda P bloqueada, e
tem uns que são longos, diversos ciclos para poder ter uma bloqueio. Então isso chama-se bloqueio atrioventricular MOBS 1, que a gente chama mais de Wenckebach. Ou chamamos de ciclo Wenckebach, que é exatamente esse tipo de bloqueio. Normalmente não existe tanta preocupação com esse bloqueio, até distúrbios hidroeletrolíticos podem provocar muitos períodos sobre os bloqueios Wenckebach. E esse aqui? Olha aqui uma onda P, aqui uma onda P, QRS, onda P, uma onda P. Não tem QRS para essa onda P. Aí tem onda P com QRS, P, QRS, P sem QRS, P sem QRS, P, QRS. Então, o segmento PR dos complexos que antecedem os QRS são normais em duração, eles não aumentaram como na condição anterior. Bloqueio de vento. Então, veja, eu tenho pelo menos aqui dois, mas bastaria que eu tivesse uma onda P que não conduziu para o QRS sem que tivesse havido essa progressão crescente do PR, para que eu chame isso aqui de bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOBS 2. Então, MOBS 2 já é coisa mais preocupante. Frequentemente está relacionado até com isquemia. Isso aqui pode fazer com que não só uma ou duas, mas diversas ou todas deixem de passar para o QRS, para o centrífugo gerando QRS. P, QRS, tal, onda B sem QRS. Volta aqui, a duração mostrou-se crescente, aqui em cima. Aqui, PQRS, PQRS, P sem QRS, PQRS, sem aumentar essa duração. Aqui também é um bloqueio atrioventricular de segundo grau. Esse aqui de baixo é MOBS 2, mas esse aqui é um Wenckebach. Esse PR é menor, esse é maior, esse é maior, esse é maior. Bom, aqui nós temos P, QRST, P sem QRS, P, QRST, P sem QRS. Isso vai se repetindo assim. Ou seja, para cada duas ondas P's, eu tenho um QRS. Que é também um bloqueio atrioventricular de segundo grau. Isso aqui é o que? MOBS ou Wenckebach? Ele nem é MOBS, nem é Wenckebach. Ele é um bloqueio, MOBS, nem é MOBS 1, nem é MOBS 2. Ele é MOBS 2 para 1. Duas ondas P's para um QRS. Ele é dito MOBS 2 para 1, nem é dito MOBS 2, nem é Wenckebach, porque pode ser os dois. Eu não sei, olhando esse elétron, se esse PR cresceu tão subitamente que essa onda já não conduziu. Poderia ser um MOBS só que acontecia dentro de duas ondas P's. Mas pode ser MOBS 2. Ou seja, essa onda não passa mesmo, não iria crescer. Então, quando a gente tem um bloqueio AV de segundo grau, que é duas ondas P's para um QRS sempre, aí ele nem é chamado MOBS 1, nem MOBS 2. Ou seja, nem é chamado Wenckebach, nem é chamado MOBS 2. Ele é chamado bloqueio atrioventricular de segundo grau 2 para 1. Pode ser qualquer um dos dois. E aqui? Esse eu não vou falar, não. Esse vocês vão falar. P, P, QRS, P, P, QRS, P, P, QRS, P, P, QRS. É o quê? É um bloqueio, né? 2 para 1.
aqui eu tenho 1, 2, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, 2, 2 para mim. Parece 2 para 1, mas não é 2 para 1. Observe que essa onda P está bem pertinho do QRS, essa está bem distante, essa está mais distante, essa está mais ainda, mas mesmo aparentemente estando crescendo o PR, estão acontecendo ondas P no meio disso aí. Então não caracteriza Morph 1 e também não caracteriza Morph 2 porque existe essa variação, essa aparente variação de acoplamento P-QRS. Essas ondas P, observe, olha, o tempo P, é igual, né? O momento que surge a onda P é igual. QRS também é igual. Observe uma condição chamada de dissociação atrioventricular ou bloqueio atrioventricular de terceiro grau ou bloqueio atrioventricular total. Átrios e ventrículos estão aí sem um tomar conhecimento do outro. Se a gente tivesse um traçado mais longo, nós iríamos encontrar momentos em que iria acontecer P e QRS no mesmo momento, por coincidência. Eles estão dissociados. E eu digo isso por quê? Porque as ondas P são regulares, então mostra que a átrio está circulando regularmente, os QRS são regulares e a frequência do QRS é muito menor do que a frequência do outro. Então não existe acoplamento entre essas ondas P com nenhum desses QRS. Tá? Então isso aí é a condição que caracteriza uma das condições principal que caracteriza a colocação do implante em marca-passo dentro do corpo. Porque a átrio não está estimulando o ventrículo e o estímulo de ventrículo por si só é uma frequência muito baixa. Isso aqui é a frequência de 30, 40. Dá suprimento necessário. Então é VAV de terceiro grau, chamado VAV total. Vocês viram também os bloqueios intraventriculares. E vamos ver se fica isso. Qual o padrão normal de QRS em V1? É R pequeno e S no fundo. Nós temos R e S no fundo. Na verdade, QS. Esse padrão de QS em V1 com R puro em V6, às vezes em V5, caracteriza com a duração do QRS limítrofe para aumentada, chamado de bloqueio de ramo esquerdo. Aqui é típico do bloqueio de esquerdo. É um QS em V1, às vezes também em V2, e R puro em V5 e V6. E como existe um bloqueio, existe o desvio do eixo para o lado do bloqueio. Então, se você calcular o eixo aqui, você vai ver que é um eixo desviado à esquerda. Os bloqueios de ramo, eles são classificados tanto o direito quanto o esquerdo em primeiro, segundo e terceiro grau. No primeiro grau, os dois bloqueios não aumentam a duração do QRS, apenas modificam os complexos. Os de segundo e terceiro grau, ou seja, duração menor. Então, por exemplo, bloqueio atrioventricular, bloqueio de ramo direito ou esquerdo no primeiro grau, a duração do QRS é inferior, às vezes, a 100 milissegundos, 0,10 do segundo.
Quando você pega segundo grau, vai de 100 a 120, e terceiro grau além de 120. Ou seja, cada vez vai ficando mais alargado. Então, bloqueio de nível esquerdo, aqui um bloqueio, a mesma coisa, agora é V1. Agora aqui você já vê que é bem alargado. Isso aqui é um bloqueio de segundo grau. Você tem QS em V1, às vezes um embrião de R em V1, R pequeno, e você vê que o R normal ele cresce de V1 a V6. Aqui ele praticamente não cresceu até V4, fica aqui no mesmo R. Então aqui é um bloqueio de campo esquerdo de segundo grau. E aqui nós temos o QRS bem mais alargado. Ele vai além de 0,12, ele vai além de 3 quadradinhos. Então aqui é um bloqueio esquerdo, terceiro. Se você calcular o eixo bem desviado. Então veja que você tem bem positivo em D1, bem negativo em Então, bloqueio de terceiro grau, vou chamar aqui de bloqueio completo de ramo esquerdo. Há quem não queira usar o termo bloqueio completo, porque às vezes ainda alarga mais. Aí, se ele já era completo quando era menos alargado, quando ele alargar mais, aí você vai ter que dizer bloqueio mais que completo, super completo, coisa assim, para dizer que a coisa é grau. Então, o termo melhor colocar terceiro grau, primeiro, segundo, terceiro grau. Aqui temos só o plano horizontal, o plano para calcular, vai ver uma V6. Veja o padrão desse QRS de V1. R, tudo bem, começa com R. S, R'. Esse R' não era para estar aí. E é um R, é um R'ão, né? Porque o R primeiro é um R'inho, né? É um R'zinho, e o segundo é um R'zão, a gente representa isso com R minúsculo, S minúsculo e R maiúsculo, R' minúsculo, para dizer que o R é maior, o R' é maior do que o R. Bom, esse padrão RS e R' em V1 é um padrão normal, que o padrão normal de V1 é RS. Então, quando eu tenho RS e R', eu tenho o padrão típico, bloqueio de ramo direito. E se é primeiro, segundo ou terceiro grau, fica na dependência do alargamento, da duração desse bloqueio. Quando eu tenho o bloqueio de primeiro grau, normalmente é RS e R', o R' é menor do que o R, e sem aumentar a duração do RS. Então, isso é bloqueio de ramo direito do primeiro grau. Quando eu tenho o R' maior do que o R, sem eu ter esse R alargado, sem eu ter uma meseta, eu tenho o segundo grau. Quando eu tenho o R' maior e alargado, aí eu tenho o bloqueio do terceiro grau, bloqueio do direito. Então, veja aqui, R bem pequenininho, S e o R' com duração. Então eu tenho esse QRS todo com duração além de 120 milissegundos. Então caracteriza o bloqueio de ramo direito do terceiro grau. Isso aqui, esse é de esquema, eu não encontrei nos meus abertos, nenhum que eu pudesse trazer aqui, mas eu quero dizer para vocês que aqui não tem alargamento, as durações aqui estão normais. Agora, vamos ver o eixo desse QRS. Ele é positivo em D1, extremamente negativo em AVF. Positivo em D1 está terceiro quadrante. Negativo em AVF está em quarto quadrante. Ou seja, ele está além de zero. Ele está negativo em D2, quase todo negativo em D2. Eletro normal, que
QRS é sempre positivo em D2. QRS negativo em D2 é a normalidade. Todo elétron tem AVR negativo. AVR positivo em elétron negativo. E essa daqui é a condição que mais desvia o eixo elétrico. Ele desvia, se a gente calcular aqui, vai encontrar esse eixo elétrico a menos 60 graus. Então, até menos 30. Ele vai a menos 60 graus. Isso aqui caracteriza uma condição que a gente chama de bloqueio interior esquerdo. Então, sempre analisem, tem que analisar tudo, mas analise, tem algumas derivações que a gente sempre está bem atento. V1 é uma delas, D2 é outras derivações. Então, analise D2. Quando você vê o D2 com negatividade, você tem D2 negativo, é sinal que é bloqueio anterior esquerdo. Pode ser isquêmico, pode ser virótico, pode ser, em algumas vezes, chagas, mas na maioria das vezes, isquêmico. Então, isso aqui trata-se de um bloqueio anterior esquerdo. E esse elétron? Bonito, não é? O que é que chama a atenção desse elétron? Onda P. Onda P. É bem evidente a alteração. A onda T, né? A onda T, ela é negativa em V2, V3, V4, V5, V6, V1, também V2. Mas não, onda T negativa, principalmente nessas derivações que exploram ventrículo esquerdo, onde ela normalmente é positiva. Já te mostra as explicações. E, além de negativa, existe outra característica. Essas ondas T, elas são muito simétricas. Ou seja, a inclinação da fase descendente e descendente são bem parecidas. Aqui, por exemplo, a velocidade com que ela desce, mais ou menos igual. Só onda T simétrica é sempre sinal de patologia. Onda T, para ser normal, uma das condições é que ela seja assimétrica, com a fase inicial mais lenta do que a fase final. A fase final mais rápida. Isso por conta lá do potencial de ação. Que no potencial de ação, que a polarização é fase 1, 2 e 3. Fase 1 e 2 não muda muita coisa, fase 3 cai. Então isso confere para a onda T a assimetria quando é. Então, uma onda T simétrica trata-se realmente de condição de isquemia. Isso é isquemia pelo fato de ser negativa, é subepicática, e parede anterior, e pega também lateral alta, só livra V1. Se pegasse V1, nós chamaríamos de isquemia subepicática de parede anterior extensa. Pega parede anterior e parede lateral e lateral alta. Acontece a alteração mais típica do eletrocardiograma nas síndromes isquêmicas agudas. É quando a gente tem um supradesnível do segmento ST. Aqui eu tenho em D2, D3 e AVF. D2, D3 e AVF são as três derivações que exploram a parede inferior, a parede diafragmática. O supra, nessas características, é típico da
infarto agudo. Esse desnível do ST na fase aguda. Porque aqui nós temos o ST normal, parede inferior, D2, D3 e EPF, normal. Agora, chama atenção, é que o QRS dessa parede, ele é o QS, não tem a onda R. Onda QS é sinal de necrose. Como não tem alteração do ST, não é necrose aguda. Então, isso aqui é um infarto cicatrizado, é um infarto contínuo de parede inferior. E aqui nós temos o quê? V1, V2, V3, V4, V5, V6, V1, AVL. O supra de segmento ST bastante significativo. Aqui trata-se de um elétrico de infarto agudo do miocárdio, parede anterior extensa, que pega septal, média, lateral, lateral. Infarto anterior extenso. Bom, aqui nós temos, aqui é mais, não está tão evidente, até porque pega só duas derivações, D1 e AVL. Olha o ST, como está acima da linha de base, que é o segmento dele. Esse aqui é um fato também, pegando só parede lateral. É um fato que eu comigo a parte distal da artéria circunflexa. Olha aqui veio a onda T negativa. Ele chama sobrecarga de átrio esquerdo. Lembrando que é uma sobrecarga que se crescimento. Falei que a onda T tem que ser assimétrica. Essa onda T como é articulada, simétrica, a gente chama de onda T em tenda de índio, pela índio americano. Então, a onda simétrica, pontiaguda, articulada, é sinal de isquemia, que a gente viu. Só que lá ela é parede subepicártica. Quando é subepicártica é negativa, porque o vetor foge a área isquemial. Quando é subendocárdica é positivo, porque ao fugir do endocárdio ele vem para a parte externa, onde estão colocados os eletrodos, por isso está uma onda positiva. Então isso aqui é uma isquemia subendocárdica, parede anterior extensa, porque você pega também,